Queria que você prestasse bem atenção na fala do presidente do Vila, entrevista exclusiva ontem ao nosso Igor Santiago. Daqui a pouco a gente fala do jogo também. E eu não estou aqui desviando o foco não, gente. Eu estou aqui analisando um ponto importante da sequência do Vila. Porque eu tenho convicção que o Vila disputa acesso com o time que o Vila Nova tem. Daqui a pouco sai uma peça, daqui a pouco sai um jogador importante, um titular importante. Aí eu já não mantenho o que eu estou falando aqui. Esse time atual do Vila Nova, com pouca coisa, eu acredito que o Vila tem possibilidades reais de acesso. Mas veja só o que disse, veja e ouça também, né, você do FM 90.7, o que disse o presidente do Vila Nova, com exclusividade ontem depois da partida contra o Cruzeiro, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Vila Nova, aqui no microfone da Band News Goiânia, sobre a questão financeira do Vila. Rodou, 2h17. Nós precisamos enxugar e essa janela, ela permite essa oxigenação. Se vai sair, eu não consigo te dizer. Lógico que o momento do clube desperta o interesse de alguns atletas, às vezes pode vir propostas, então nós vamos aguardar, estarmos atentos aos movimentos do mercado e vamos focar nesse jogo do Cuiabá, que é o que interessa. Não, às vezes perder jogador, se tiver uma proposta, nós temos que fazer, precisamos capitalizar o clube e aí a gente está atento aos movimentos do mercado e reforçar. Nós estamos um pouco acima, na forma como está, nós precisamos dar uma reduzida. Muito bem, da forma como está, nós precisamos dar uma reduzida. Palavras do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Maestro, você está preocupado com a parte financeira do Vila Nova? Principalmente para a reta de chegada da Série B, maestro? Preocupa, Thiago. Preocupa até pelas falas do Hugo e essa última frase aí deixa muito claro isso, né? Do jeito que está, precisamos dar uma reduzida. Então mostra que a folha salarial do clube hoje é acima do que foi planejado. Às vezes, se o Vila tivesse avançado na Copa do Brasil, a conversa seria outra. A entrevista do Hugo ontem teria sido em outra situação, mas como o Vila não conseguiu avançar, então há essa dificuldade financeira. Ele deixa bem claro aí que precisa enxugar, né, a folha salarial. Se aparecer proposta, ele vai ter que abrir mão de algum jogador, né? Precisamos capitalizar o clube, ele precisa de ter essa receita para terminar bem. Então ele, ao mesmo tempo que ele fala que vai ficar atento ao mercado em relação aí daqui a pouco para poder trazer um ou outro jogador, mas para mim ficou claro que para vir alguém, Thiago, alguém tem que sair. Porque da maneira que está, ele deixou bem claro que não dá, que não tá sendo, que não vai fechar, a conta não tá fechando e não vai fechar no final do ano. Meus amigos, 2h19 agora. Gente, não batemos nem 300 likes, hein? Eu preciso de 450. Tem uma camisa aqui pra você, da Albino Construtora, mas eu preciso que você faça a sua parte também. Vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. O Debate das Feras é um oferecimento de Alternativa Autopeças. Precisou de peças? Liga agora, 3280-8383. Aproveite na Vesa Aparecida. Novo Citroën Aircross 2025 SUV mais charmoso do mercado, a partir de R$ 109.990. Na Vesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. 6239285114. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, orgulho do povo goiano. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Link Telecom 100% fibra 100% goiana. E Tecar, entrada facilitada em até 24 vezes no cartão de crédito. Pense bem, vá de Honda com a Tecar. Matheus, te preocupa essa declaração do presidente do Vila Nova no microfone do Igor Santiago em relação à parte financeira? Que o Vila já extrapolou, que o elenco tá grande e que do jeito que tá não dá para continuar. Essas palavras podem complicar o Vila Nova nessa sequência da Série B, Matheus? Eu imaginava justamente essa redução, porque foi falado lá atrás, né? A partir do momento em que não houve o acordo com a TV para o Brasileirão em um valor interessante para os clubes, o Vila Nova assustou. Tanto que fez campanha recentemente para arrecadar novos sócios. E aconteceram, né, novos sócios lá no Vila Nova, porém ainda não fecha. A folha ainda não fecha. Tem alguns jogadores que eu tô torcendo pra ir embora, né? Tô assim, limpar. Quem? Paiva. Tchau, filho. Vaza. Aquele Mitkov, tá na lista? Mitkov? Também, horroroso. Ele é fraco. Nem o Romo sabe falar o nome dele, bicho. Mitkov. Né, tá tudo errado. Mas assim, o Alarcon, do ponto de vista do aproveitamento, ele mais acertou do que errou, né? Eu não estou criticando. Não, sim, só pra deixar assim bem claro, né, a tua opinião. Eu só tô falando assim que, já que vai cortar, tira os ruins.
tira os ruins. Os ruins pode ir embora. Bons. Os bons a gente fortalece pra continuar. Mas quem recebe proposta são os bons, né? Os ruins não. E os ruins têm contrato. Mas normalmente tem uns times Também, né? precisando, né? Na Série C, precisa. Série D. Então talvez acabe dando certo. Mas eu torço muito, com toda sinceridade, eu torço muito para que o Vila Nova se organize financeiramente, né? Teve esse baque aí da arrecadação da televisão, mas tomara que o Vila Nova se recupere, tomara que mais torcedores aderem. Achei muito bonita, né, a atitude do torcedor depois do jogo, aplaudiu, incentivou o time, mostrando que acredita muito no Vila Nova na Série B. Teve algumas situações de jogadores que tiveram propostas, né, e preferiram permanecer, como é o caso do Poveda, do próprio Todinho pelo Paysandu. Então, assim, o grupo ele tá fechado, o grupo ele tá unido. Então, o problema é exatamente esse. O financeiro do futuro, o presente está sendo pago. 12h22, Centro-Oeste Express, a transportadora 100% goiana. Venha para a Centro-Oeste Express. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. A Camargo, 100% qualidade, 623272, Beiga, seu distribuidor autorizado MWM, parceira de quem produz. Comiqueto Sanduicheria, peça agora 3255-4040, o melhor sanduíche da capital. E Tecar, toda a linha Honda HR-V com bônus de R$10 mil no seu usado ou taxa zero em 24 vezes. Tem emplacamento de graça, gente. Vá de Honda com a Tecar, lojas do Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. Esse tipo de comentário aqui que pra mim é perigoso, do Paulo Gomes, dizendo aqui que todo ano é a mesma ladainha e que o Vila Nova nunca sai desse círculo vicioso. Meu amigo, problema financeiro você resolve só com dinheiro. Não tem outra situação. Problema psicológico, às vezes você encontra apoio espiritual, às vezes você encontra um profissional muito bom, às vezes você compra um cachorro e resolve aquela questão psicológica, você compra um gato, um peixinho, ou um peixinho lindo, você se apaixona no peixe e resolve a questão. Agora a parte financeira, meu amigo, é só com dinheiro. É só com dinheiro. E o Vila teve uma derrota que todas as equipes da Série B tiveram. Esse contrato da televisão é horroroso. É terrível. Como você fala, Matheus? Horroroso! Péssimo. Então assim, Danilo, diante dessa situação, o acesso do Vila pode estar em risco por conta da parte financeira, Danilo? Tiago, é preocupante a fala do Hugo, né? Se você for ver, desde que ele vem pontuando a questão dos sócios, a torcida vem decepcionando. Estacionou ali nos 6.500 sócios, ontem deu 14.749 pessoas lá no estado de Serra Dourada. O melhor momento do Vila é agora, vice-líder da Série B, com 6 pontos a mais do que o ano passado, nessa mesma 8ª rodada. O time acabou de ser campeão goiano e enfrentar um dos poderosos times do Campeonato Brasileiro da Série A, o Cruzeiro, ontem. E parece que a torcida, Thiago, ela gosta dos momentos de sofrimento para encher o estádio, né? Parece que o time tem que estar num momento sofrido para ela dar essa resposta e lotar o estádio. Então, assim, é um público bem abaixo do que era, do que às vezes o staff também a diretoria do Vila esperava, porque poderia ser uma forma de arrecadação, contando também com uma possível entrada de avanço na fase da Copa do Brasil para a entrada de um dinheiro melhor, mais de 3 milhões. Então, assim, é preocupante. Ele vem mandando recado. Ele já não é de hoje, que ele tá começando, já alertou, aí o trabalho de Marcos do Vila deu um spoilerzinho lá, deu um alerta sobre os sócios, começou uma campanha meteórica, aí depois estacionou, deu uma esfriada, estacionou nesses 6.500, então ele tá mandando recado, pra depois ele falar, olha, eu avisei, eu falei uma, falei duas, falei três, falei quatro, chegou uma proposta aí pra um Parede, pra um próprio Poveda, pra um próprio João Vieira, que esse aí, se chegasse, poderia ir facilmente, um Arilson, e aí ele vai perdendo 1, 2, 3 peças ali, que aí o time vai descompensando, né? Se você vai perdendo forças em meio a uma competição que você precisa trazer peças para que possam completar o elenco aí na sequência da Série B. Então, o recado dele tá sendo dado. E ele tá mandando esse recado e só não tá pegando quem não quer. O departamento de Marcos do Vila tem que estar aceso o tempo inteiro. Ontem, se tinha 14 mil lá, tinha que sair com no mínimo 10% de novos sócios. Não sei, é buscar métodos. Porque o Vila tá pedindo, entre aspas, o que o presidente tá falando, Thiago, me ajudem, torcedor. Eu preciso da ajuda de vocês. E tá tendo pouco. Eu acho que esse é o momento, Tim, da torcida cumprir aquela promessa. Eu tenho 35 anos de idade, ok? Ok. Eu escuto isso desde os 3, então tem 32 anos que eu escuto isso. Monta time que a torcida paga. Você se lembra disso, Matheus? Lembro. Monta time que a torcida paga. Você lembra disso, Tim? Lembro. Você lembra, né, Danilo? Esse é o momento. A diretoria montou o time.
precisa do dinheiro para pagar. Pronto. Aí. E eu provo para você aqui, Líder, pô. eu provo para você aqui que o Vila Nova não tá de balela, não. Olha o crescimento do investimento do Vila em futebol. O Igor Santiago mandou os dados, Eduardo Cabral fez uma cartela. O Vila tá gastando em 2025 muito mais do que gastou em 2024. Porque futebol, gente, não tem receita de sucesso, não, mas você tem a receita do investimento. Às vezes você investe mais e não é garantia de nada. Nesse ano o Vila pelo menos já foi campeão goiano, chegou a uma terceira fase de Copa do Brasil, tá bem na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vila aumentou o investimento. Põe na tela do canal do YouTube pra gente, 2h27 da tarde agora, e você vai deixando o seu like, hein, gente? 320 likes no YouTube Rádio Band News Goiânia. Preciso bater os 430. Olha aí, o Vila Nova ano passado, dá só uma mudada aí porque ficou Milão. Milão não, né? Milhão. 2h27 agora, 2h27. Operação Aprova Crédito realiza construtora. Seu AP com parcelas menores que aluguel. Life Residência 2. 2 quartos com varanda e um condomínio maravilhoso pertinho do Gol. Acesse simuladorrealiza.com.br. Realiza construtora, você sonha? A gente realiza. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Atenção, proprietário, seu imóvel está parado? A Like Imóveis cuida de todo o processo para você. Venha para a nossa Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. E também, meus amigos, Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. São mais de 40 anos de tradição. Viveiro Goiás, aqui sim, você pode confiar. 12h28, olha aí, ó, o aumento de investimento do Vila. O Vila em 2024, Matheus, Tim, Danilo Dias e amigo ligado, teve 950 mil de folha. Foi uma das 3 menores da Série B. E o Vila quase subiu, disputou acesso até o finalzinho. Nessa temporada, o Vila aumentou para 1.300.000 a sua folha mensal. Isso anualmente dá o quê? 350 mil a mais, né? 350 mil a mais. De temporada? Em um ano. 8 meses? Aí, Um ano dá quase 5 milhões a mais. No Goiano também já tinha aumentado? Não, no Goiano o Vila já tinha um time caro. Então... No Goiano o Vila já fez investimentos. 3 Tanto que milhões. no passado, você se lembra, Matheus, como que o Vila Nova montava time. O Vila montava um time fraco em Campeonato Goiano, passava raiva na gente, né? Na torcida, passava raiva na imprensa, e aí depois ele contratava pontualmente para o Campeonato Brasileiro. Se fosse há 3, 4 anos atrás, o Vila não teria trazido o Thiago Panhussá nunca para Campeonato Estadual, e já trouxe agora. Então o Vila fez investimentos altos já a partir do Campeonato Estadual. Então assim, o Vila aumentou a despesa. Aumentou a receita também? Não aumentou, gente. Então não é chororô do presidente, não, é matemática. A receita foi diminuir a questão da TV, né? Perfeito seu comentário. O Vila aumentou o gasto, que era uma cobrança nossa da imprensa e da torcida, Você pegar e não aumentou a receita. 350 mil aí em 12 meses dá 4.200, né? 4 milhões e 200 de aumento de E receita. não aumentou a receita. atual. A receita caiu. Aí a receita de valor de folha, né? A receita cai porque o contrato da TV ficou pior do que era. Então eu vejo que essa questão da TV que não estava nos planos. Todo mundo estava esperando que ia ter uma renovação, que o Grupo Globo ia continuar transmitindo, e aí quando o Grupo Globo sai e entra aí a ESPN, a receita cai, e isso complica, né? Complica o planejamento anual. Teve ainda o Vila essa situação de chegar na terceira fase da Copa do Brasil, eu tenho certeza que ajudou bastante. Teve públicos interessantes no Serra Dourada que, queira ou não queira, arrecadou um valor ali para ajudar também no planejamento, mas mesmo assim não é suficiente. O aumento da receita foi grande e precisa de cobrir. E para cobrir pela maneira que está agora, se não tiver esse apoio do sócio, torcedor, que seria uma maneira também interessante de ajudar o clube, vai ter que fazer esses cortes no gasto. E corte no gasto é ter que reduzir o elenco. Muito bem, Eu acho 12h30 agora. que a folha do Mirassol do ano passado era isso, 1.300.000. 1.350.000, isso aqui é a gente falando com amigos empresários, amigos dirigentes, a gente, graças a Deus, tem muitos amigos bons, né, pessoas que sabem do mercado. Folha, é claro que tem time que pode subir com 800 mil reais, você monta um time lá de 500 mil, os caras se entrosam, ganham de todo mundo e sobem. Mas folhas, dentro de média, para você conquistar o acesso é a partir de 1.300.000. 1.300.000 você já tem a condição de ter um time ali razoavelmente bom para disputar acesso. Agora, por exemplo, o Goiás ano passado gastou muito mais do que isso e não subiu. Gastou muito mais do que isso e não subiu. Mas assim, é isso que eu tô querendo que você, torcedor, entenda. O Vila precisa de você como ele nunca precisou. E agora ele não tá precisando de você para deixar a divisão de acesso. Ele não tá precisando de você para escapar do rebaixamento para a Série C, para subir da Série C para a Série B. O Vila tá precisando de você para mudança de patamar que vai mudar o Vila para sempre. Vocês estão entendendo a força e o peso disso? Se o Vila Nova vai para a Série A e tem uma receita de 60 milhões ano, nas mãos desse grupo atual, nas mãos de Hugo Jorge Bravo, de Leandro Bittar, de Vinícius Cirqueira, de Romário Policarpo, na mão desse povo que manda no Vila Nova hoje, o povo já faz muito com 17 milhões, imagina com 60.
Então, gente, pelo amor de Deus, a torcida do Vila tem que comprar a ideia. Tem que comprar a ideia. O público ontem foi horroroso. Falemos a verdade aqui. A gente tava falando em 25 mil, 30 mil pessoas, deu 15 mil, Tim. 15 mil, Matheus. Esperava um público acima dos 20 mil. Você tá doido, o público ontem foi ridículo. Foi muito abaixo. E eu tô falando que é ridículo aqui porque eu tô falando da torcida do Vila, que é uma torcida que merece toda a cobrança do mundo. Sabe por quê? Entrega. É uma torcida gigantesca. Ontem o público contra o Cruzeiro foi decepcionante. Eu não entendi esse público, não. Isso tá Deu falando nem de 14... 600 mil de renda. Não, 14.700 e pouco ali e ainda tinha muitos visitantes, viu? Mas a gente não tinha chance. O Goiás pegou o time do Estudiantes La Plata aqui, tomou uma balaiada, 3-0 na Argentina. Colocou 38 mil pessoas aqui no estado de Serra Dourada pela Copa Sul-Americana. Pois é. Então não tem desculpa não, gente. O momento do Vila é espetacular, o momento do Vila é sensacional. E a torcida ontem não correspondeu. Hein, Danilo? Eu não entendi esse público não, viu, Thiago? De verdade. Tinha muitos visitantes, então você pode pôr aí, desses 14 aí, vamos pôr aí abaixo 3 mil de visitantes, 2 mil. Fica uma casa ali de 11, 12 mil torcedores presentes. Então, se fosse assim, era melhor ter jogado no Oba, porque ali enchia mais, lotava, ia ter poucos visitantes, não ia propor tanto o custo aumentado, né, para esse confronto diante do Cruzeiro. Eu não entendi, confesso que parece que é o que eu disse no comentário anterior, parece que o torcedor espera o time estar no momento de sofrimento para lotar o estádio, e não pode ser assim, né? E ontem estava nesse momento de sofrimento, precisando de um apoio, precisando ali de um momento que o Vila conseguisse, quem sabe, fazer 2, 3 gols, que era muito difícil, mas eu confesso que eu fiquei surpreso pelo lado negativo, e é um momento que o torcedor, que o Vila tá pedindo esse apoio, né? Não é estacionar nos 6.500 sócios, é bater uma meta aí, é triplicar esse número, é arrumar uma forma de carnê, de camisas, não sei, o Vila tá precisando e ele tá clamando essa ajuda, né? Então nada melhor que o torcedor se despertar disso aí, junto com o trabalho de marketing do Vila, que também tem que fazer por onde para que isso aconteça. 12h33, debate das Ceras, oferecimento, as melhores condições, o melhor negócio sempre na Belcar Veículos. Casa Martim, novo conceito de panificadora. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. Suprema Distribuidor Oficial Agel APC. Acesse suprema-go.com.br. GT Autopeças, peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. E Pasta Rosa, Guerra Total às Pragas Urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050. Não tem praga que aguenta. Gente, vai deixando o like, viu? 340 likes, faltando 110 pra gente alcançar a meta e fazer o sorteio da camisa oficial. Fábio Margalho, estou desfrutando desse programa até esse momento, antes de ser bloqueado. Não será não, meu filho, fica tranquilo, Fabinho. Ulisses Celane, 14 anos que o Vila Nova não ganhava. Jackson Freitas Barbosa, que era a camisa do Vila. Etevaldo Roque da Silva tá ligado também. Paulo Jajá, boa tarde, Thiago, estou aqui na papelaria oficial desfrutando desse momento inenarrável. Chegando a hora de ir para Serrinha para desfrutar o perfume da vitória do Goiás, junto com a primeira-dama Mayra. Olha que coisa lamentável. Você está contaminando o ouvinte. Não, eles estão desfrutando de bons comentários do Você Tim, do está Mateus, contaminando o nosso ouvinte. De uma coragem incrível sua. Então, deixa os ouvintes desfrutarem desse programa de 2 horas. Ô, Danilo, o povo tá rindo de você, tá? Na cidade inteira. Não, é bom, o sorriso é algo legal, eu gosto. É bom. Eu gosto de sorrir. Eles estão desafiando o Thiago, porque o Thiago falou que se falasse desse. Você tá me passando raiva. Exatamente. Estão me passando raiva aqui. Desafiando o Thiago. Desfrutem. Desfruta mais, vai desfrutando aí. Só pra gente não ficar aqui sem falar do jogo, Tim, por que o Vila fez um primeiro tempo tão bom e tomou 3-0 na segunda etapa? O que aconteceu? Por que essa diferença gigantesca? Porque o Vila tava vivo. Pra mim, ele não fez só o primeiro tempo bom, até os 10 minutos, até quando tomou o primeiro gol. Até ali o Vila tava vivo, tava buscando, tava acreditando que ainda dava pra levar a decisão pelo menos pros pênaltis. O Vila tava criando oportunidades. O Cássio fez um grande jogo ontem, voltando a ser aquele grande goleiro que a gente conhece da história, principalmente quando esteve no Corinthians. No primeiro tempo o Vila com um time corajoso, um time de imposição, que conseguiu jogar em alguns momentos dentro do campo da equipe do Cruzeiro, e em alguns momentos conseguiu pressionar o Cruzeiro. Lógico, o Cruzeiro, o gigante, pelo bom time que tem, também criou algumas situações onde o Ralf fez boas defesas no primeiro tempo, mas o Vila faltou aquela eficiência, por mais que o Cássio fez uma grande partida, faltou uma qualidade melhor na hora de finalizar, teve oportunidade, inclusive no segundo tempo, teve aquela chance com o Dodô logo no início, Poveda teve chances também, então faltava isso. Então enquanto o Vila esteve vivo, esteve acreditando que dava para
para reverter a situação, o Vila foi um time que brigou, que competiu de igual para igual. Quando toma o primeiro gol, Thiago, aí para mim, aí o Vila jogou a toalha de vez, aí o time caiu o rendimento, com as mudanças do Lacerda, o time piorou, e o Cruzeiro viu que ele estava classificado, aí jogou mais leve, jogou mais solto, e foi eficiente, principalmente no segundo tempo. O que criou, ele transformou em gol. Pensou em bola.